A paz de Cristo e o amor de Maria, meus amigos, minhas amigas, caríssimos amados de Deus. Eu sou Abílio Gonçalves, sou da Escola de Fidelidade e estarei com vocês nessa pequena introdução. Olha só, hoje, dia 28 de agosto, é dia de Santo Agostinho, ele que é um dos baluartes da nossa Escola de Fidelidade. Bem no dia, né, que nós iniciamos os trabalhos como uma empresa voltada à evangelização por meio aqui dessa tecnologia que a internet nos permite ir alcançar, né, e jogar ao largo, ir mais, eh, em profundeza, ir mais fundo, né, nos lugares, buscar ao longe a galera que quer conhecer a Cristo e o seu evangelho por meio de todos esses testemunhos, muitos, muitos que aconteceram aqui nesse nosso podcast. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Gotas de Fidelidade Podcast. Chegamos então, enfim, nesta última semana de agosto, um mês todinho dedicado às vocações e às missões. Em especial, nesta semana, somos convidados a refletir sobre o papel crucial dos catequistas e das famílias na formação da fé. Por isso eu quero sua especial atenção para escutar uma pequena história. Se coloque agora, né, nessa imaginação comigo aqui. Temos aqui uma esquina movimentada, onde se ergue ao final uma pequena capela, onde vemos um refúgio de serenidade em meio a um caos urbano. E dentro dessas paredes, um dedicado catequista, que é chamado de Lucas, empregava sua energia para transmitir a essência da doutrina católica às crianças, aos jovens e até mesmo a adultos que passavam por ali. Ele era esse elo divino, né, um elo entre o divino e os corações que ansiavam por respostas do alto. Já um certo dia, depois de um bom encontro de catequese, cheio de animados debates, Lucas decidiu caminhar pela cidade agitada e encontrou Maria, uma mãe jovem e cheia de vitalidade, que estava sentada num banco de uma praça. Intrigado com a tristeza em seus olhos, ele se aproximou e a convidou para compartilhar das suas preocupações. Com um suspiro, Maria confessou que suas lutas, né, diárias em transmitir a fé dos seus filhos não davam em nada. A rotina agitada da cidade estava engolindo sua conexão com os seus filhos e com a espiritualidade. Ouvindo atentamente, Lucas começou a falar com compaixão. Querida Maria, a catequese é uma jornada, um trajeto que percorremos juntos. Você é a primeira catequista de seus filhos, pois a família é o alicerce da fé. O catecismo, ele nos lembra que os pais são os principais responsáveis por educar na fé. A sua casa é uma escola onde se aprende a amar e acreditar em Deus, cultivando a proximidade com Jesus. E Lucas prossegue: Entretanto, Maria, a catequese não é apenas teoria. A fé não é um conteúdo a ser absorvido e depois esquecido. Ela é uma cultura, um estilo de vida que molda cada ação e pensamento da pessoa. Então, seus filhos precisam ver a fé refletida em você, nas suas escolhas cotidianas. E com o passar do tempo, Lucas e Maria começaram a trabalhar juntos, compartilhando histórias bíblicas, ensinamentos e, acima de tudo, compartilhando o amor de Cristo. Lucas incentivou Maria a buscar uma formação contínua como catequista, para se adaptar a esses desafios que a cidade moderna impunha. Então, algo surpreendente aconteceu. A sua família começou a mudar. As crianças descobriram a alegria da fé em suas vidas. E Maria
passou a ser uma excelente catequista de crianças, jovens e adultos, mostrando a riqueza da doutrina católica e a profundidade do amor de Cristo. O papel dos catequistas tornou-se ainda mais vital para aquela capela, guiando a todos em sua jornada de descoberta da fé. Amigos e amigas, essa história nos lembra que a catequese não é um simples repasse de informações, né, mas sim um testemunho vivo do divino. E, como catequistas, somos instrumentos para conduzir os outros à compreensão dos mistérios sagrados. E o catecismo também nos recorda que a catequese é um processo contínuo. Ele não para, é permanente. É uma jornada pedagógica e mistagógica que nos conduz ao âmago do mistério pascal de Jesus. Então sejamos assim, como Lucas e Maria, pais e catequistas que devem colaborar, cultivando a chama da fé nas gerações futuras. E essa formação que nunca cessa, ressaltada inclusive no Diretório-Geral para a Catequese, é essencial para enfrentar os desafios em constante evolução. Que essa história nos inspire a sermos fiéis à nossa vocação. Todos somos chamados, todos somos convocados a ser catequistas e fortalecer a presença da fé em nossas famílias para que, juntos, possamos testemunhar o amor de Cristo no mundo em que estamos presentes. Agora, nesse nosso episódio muito especial, teremos exemplos que serão compartilhados em um bom bate-papo. E é por isso que eu convido as nossas apresentadoras fiéis da cruz para estar aqui conosco para poder continuar esse bate-papo com vocês. Seja muito bem-vinda, Carita. Boa noite. Boa noite, Abílio, boa noite, pessoal. E para te acompanhar, nós temos aqui a querida Bruna. Boa noite. Boa noite, Abílio, boa noite, Carita, boa noite, gente. É isso aí. Eu vou deixar vocês à vontade. Qualquer coisa é só dar um grito aqui que eu tô aqui no bastidor. Tchau, tchau. Tá bom, valeu, Abílio. Olá, pessoal. Como de Boa costume, né? noite. Já vão compartilhando aí o link, você que entrou agora. Já vão mandando aí para todo mundo poder ter acesso também, né? A essa noite, esse bate-papo tão gostoso que vai ser, né, Bruna? Exatamente. Não esquece também de curtir, deixar sua curtida que nos ajuda e durante o nosso episódio vai comentando, vai participando com a gente, que isso auxilia demais no nosso engajamento. Exatamente. Você tá bem, Bruna? Tudo tranquilo? Eu tô, graças a Deus, quanto tempo, né? Já, nossa, eita, tem uma É moto ali. verdade. Mas Tem um tempinho tem um tempo, e que a agora, gente não se graças a Deus, encontra a por gente. aqui. E agora tem mais apresentadores também por aqui, então o rodízio tá grande, né? Graças a Deus. Sim, mas muito bom ter você aqui, muito bom a gente poder de novo, né, estar juntas aqui nessa missão. Fico muito feliz. Ainda mais que você também é catequista, né? Já foi, pelo menos assim, por um período? Fui, aham. Por um período eu já fui, né? Agora, não oficialmente, né? Não sou mais, mas eu já Uma fui. vez catequista, sempre catequista, né? Até porque essa é a nossa missão primeira, né? De batizados, a gente está sempre passando a fé, né? A catequese é isso, passar a fé, transmitir a fé. Então, uma vez que somos, né, católicas, fiéis da cruz, pessoas que estão aí no mundo, né? A nossa missão é fazer essa evangelização, mesmo não estando dentro de uma turma. Então, É, somos todos catequistas, né? De certa É forma. isso que eu ia falar, assim, né? Eu não estou numa turma hoje, assim, né, específica, mas é aquilo, né? Como você falou, é o tempo todo, né? Às vezes a gente encontra, ou até mesmo com alguma criança, né? Como eu sou professora, então eu lido com crianças o dia todo, e vez ou outra chega uma criança e pergunta, né? Uma coisa da nossa religião, né? Principalmente porque eu trabalho numa escola que
se denomina cristã, né? Então, tem muitas crianças que são de outra religião. Então, eles são muito curiosos, né? Então, eles vêm, eles perguntam. Então, querendo ali também é uma oportunidade, né? E aí, assim, a gente vai. Legal, muito bom. Então, vamos lá chamar nossas convidadas? Vamos, hoje nós temos 2 irmãs de comunidade aqui com a gente, né? Sim. Olá! Noite! Olá, Leide, boa noite, tudo bem? Seja bem-vinda. Obrigada, boa noite, Carita, boa noite, Bruna, boa noite, Ju. Boa noite, gente. Boa noite, Boa noite, Ju, Carita. seja muito bem-vinda. Muito obrigada, boa noite, Bruna, boa noite, Leide, prazer estar com vocês. Boa noite, minhas irmãs, sejam Primeiramente, muito obrigada, né, por ter aceitado o convite de estar aqui conosco nessa noite. Vocês duas que são mães, com certeza não é fácil, né, tirar ali uma hora ou um pouco mais de uma hora do dia numa segunda-feira que geralmente tem tanta coisa para resolver, né? Então, estão aqui conosco partilhando, né, da vida de vocês. Então, muito obrigada por ter aceitado o convite. É um prazer estar aqui. E para a gente começar, nós já te conhecemos, né? Conhecemos vocês, mas nem todo mundo que vai assistir, que está assistindo ou que vai assistir esse episódio posteriormente pode conhecer vocês. Então, gostaríamos que vocês se apresentassem. Leite, pode começar? Claro, posso sim. Bom, gente, então, muito prazer. Eu me chamo Leidiane, mais conhecida como Leide. Sou casada, tenho 25 anos, estou grávida de um bebezinho de 28 semanas e tenho uma filha que tem 1 ano e 9 meses. Faço parte aqui da comunidade de Fidelidade da Cruz, estou na etapa de 2º ano do vocacionado e é isso. Essa é a parte importante. Juscelia? Eu sou Juscelia, sou casada, eu tenho uma filha de 14 anos, né? Vai fazer 14 anos agora no próximo mês, já considero 14. Sou casada já há 17 anos, sou contadora, consagrada da comunidade católica Fidelidade da Cruz, estou indo para o meu 9º ano, e eu acho que é isso. Muito bom. A Ju já esteve aqui, né, outras vezes, falando sobre outros temas. A Leide é a primeira vez, né, Leide? Não, Segunda. Já é a segunda. Da primeira vez que eu vim, eu falei de empreendedorismo. Foi, verdade. São tantos podcasts, mais de 100, que é impossível lembrar de todos, né? Verdade. Mas que bom, então vocês duas já são de casa, já sabem como funciona, então vai ser super tranquilo. Então, para começar assim, a entrar um pouco, né, no nosso tema e desenrolar a nossa conversa, assim, eu vejo que vocês são de realidades diferentes, assim, né, porque uma tem filhos pequenos, né, um na barriga, no forninho, a outra pequenininha, a outra já está numa fase já mais avançada, né, chegando ali a adolescência. Então, vocês vivem realidades mesmo diferentes, como mãe, né, hoje, atualmente. Então, com certeza, a pergunta vai ter respostas diferentes também. Então, vou fazer, e aí vocês podem, né, começando, não sei, pela Leide, depois a Ju, e aí eu gostaria de ouvir mesmo, né, a experiência de cada uma. Nós sempre ouvimos falar muito, assim, que a catequese primeira, né, é a catequese familiar, em casa, né, assim, mais importante, a gente sempre ouve falar, né, é muito importante a catequese no geral, mas em casa é que começa, né, a gente sempre ouve essa frase. E, apesar disso, assim, existe um destaque da catequese
paroquial, né? Catequese na igreja, a pastoral da catequese é geralmente muito forte nas paróquias, né? Assim, justamente pela fundamentalidade, né, dessa missão, né, de catequizar as crianças, jovens e adultos, prepará-los para um sacramento. Então, existe um peso, né, dentro dela. Inclusive, até o Papa Francisco, em 2021, se eu não me engano, instituiu o Ministério do Catequista, né? Então, assim, existe uma força muito grande, né, nessa missão dentro da igreja, na catequese em si, pastoral. E a minha pergunta, assim, já que existe essa figura, né, do catequista, ontem mesmo foi o dia do catequista, tão importante, né, que já se esforça, trabalha e faz, né, se forma para isso, né, para catequizar as crianças, jovens e adultos, se já existe, né, essa função, essa figura tão importante que é destacada mesmo dentro da igreja, porque então a gente fala e ouve sempre, né, que a catequese familiar, a catequese que vem de casa é mais importante, tem essa fundamentalidade, né? Por que vocês acham, assim, a partir da experiência de vocês, que há essa diferença, né, que realmente é mais importante? Por que seria a catequese de casa mais importante do que a pastoral? Bom, eu vou contar um pouquinho da minha experiência como catequista, inicialmente, né? Eu fui catequista durante 7 anos, 6 a 7 anos, mais ou menos, em 2 etapas diferentes. Então, eu fui catequista tanto na etapa de primeira Eucaristia, de preparação para a primeira Eucaristia, quanto também fui catequista na etapa de perseverança, que é o período que a criança fica ali, que ela não tem idade ainda para ir para a crisma, mas ela já fez a primeira Eucaristia. Então, a gente tem ali a catequese de perseverança. Na catequese de perseverança, eu cheguei a ser coordenadora, se eu não me engano, por 1 ano apenas, e depois eu acabei saindo. E assim, levando em consideração a pergunta da Carita em relação a por que a de casa é mais importante do que a pastoral, eu posso dizer assim, com todas as letras, que é totalmente diferente quando a gente recebe na paróquia uma criança que ela teve um preparo em casa, que ela teve um acompanhamento em casa, e uma criança que não teve acompanhamento nenhum, que chegou, digamos que crua, ali dentro da catequese. Por quê? Porque, primeiro, eu acredito que a formação do catequista, infelizmente, hoje ela não é tão eficaz, não é tão ampla, não é tão interessante como deveria ser, né? Tão forte e profunda quanto deveria ser. Pelo menos aqui na minha paróquia é uma falha muito grande essa questão da formação catequética dos próprios catequistas, né? A começar por eles. Então, levando em consideração que são os catequistas que vão passar ali os primeiros ensinamentos para as crianças, essas crianças que vêm cruas, elas aceitam qualquer coisa, elas aceitam tudo que você falar, elas vão realmente ser ali uma esponjinha que vai pegar tudo que você falar. E às vezes o catequista, ele também comete erros, ele também, né, pode se equivocar e tudo mais, entender de um assunto mais colocando mais a visão dele do que a visão da própria igreja, do que o ensinamento da própria igreja. E a criança, ela vai absorvendo isso. Enquanto isso, uma criança que ela tem o acompanhamento dos pais, ela consegue ponderar as informações que ela recebe. Então, ela consegue compreender até que ponto ela vai acreditar ali no que o catequista está dizendo, ela vai compartilhar mais coisa com os pais, ela vai ter uma dinâmica melhor de aprendizagem. Funciona mais ou menos como na escola. Quando aquela criança que tem um acompanhamento em casa, ela consegue aprender muito mais, ela se desenvolve muito mais, ela vai muito mais além. Como pedagoga, eu também posso dizer isso, né? Mas quando a criança ela não tem esse acompanhamento, quando ela não tem ali os pais junto para realmente reforçar o que foi dito ou complementar o que foi dito, é muito mais difícil para a criança colocar em prática, é muito mais difícil o desenvolvimento da criança. Então, na catequese isso também acontece. Eu acredito que a catequese em casa ela é fundamental desde o berço.
E eu falo isso porque minha filha é muito nova, né? Mas a gente já faz esse sentido de mostrar para ela quem é Deus, quem é Jesus, o que significa as coisas que a gente faz. A gente faz oração com ela todos os dias. Então, desde ela muito novinha, quando ela começou a comer, todos os dias antes de comer ela faz oração. Então, hoje já é ela que faz a oração. Ela tem a oraçãozinha que ela faz na hora de comer. Então, ela sabe que antes de comer a gente agradece o Papai do Céu. Ela sabe que depois que ela come, se eu for comer, ela fica, mamãe, faz, mamãe, porque ela quer ver eu fazendo o sinal da cruz e ela quer me ouvir rezar também. Então é uma questão de exemplo, que o exemplo ele arrasta, seja independente de ser um exemplo bom ou um exemplo ruim. Então a catequese em casa ela precavê os sentidos ruins, digamos assim, das coisas, né? Precaver de a criança aprender alguma coisa lá na rua que não convém, que é mais ou menos um machismo, algo do tipo. Então, eu acho que é extremamente importante a gente começar o quanto antes. E que essa catequese em casa, ela faz muita diferença, mesmo quando a criança entra na catequese, de fato, paroquial, né? Então, não tem idade para começar a catequese em casa. Desde Não bebê, você mesmo. já pode Não mesmo. ir dando ali Gente, sinais, né? compartilhando uma coisa aqui muito legal com vocês, que meu marido quase chorou. A gente foi à missa e a Aurora vai para a missa com a gente desde sempre, né? E aí teve, acho que faz uns 2 finais de semana atrás, que a gente estava andando no carro, normal, tínhamos saído e tal. E ela virou para mim e falou bem assim: mamãe, eu quero comungar dentro do carro. Aí eu falei assim: como assim, Aurora? Ela, mamãe, eu quero comungar, Jesus, vamos à missa. Aí eu falei, filha, você não pode ainda comungar Jesus, você tem que crescer e tal. Aí ela, a Aurora vai crescer? Eu falei, vai, a Aurora vai crescer. E quando a Aurora crescer, ela vai poder comungar. Aí tá bom. Aí a gente foi à missa, né, esses dias. Aí eu estava na missa. Aí ela já começou a ficar agitada e tal. Eu falei, calma, filha, a missa tá terminando. Mamãe vai comungar, o padre vai dar a bênção e a gente vai embora. Aí ela falou assim, mamãe, a Aurora vai comungar? Falei, não, a Aurora só vai comungar quando crescer. Aí o Luiz pegou e falou para ela bem assim, filha, o Papai do Céu, Jesus, está morando no seu coração. Depois você vai poder comungar ele. Aí ela, não quero no coração, quero comungar. Que linda. Não tem idade para você começar, porque desde agora ela já sabe o sentido do sagrado. Ela sabe o que é uma igreja, ela sabe o que é comungar, ela sabe que tem que rezar antes de dormir, ela sabe que tem que dar bom dia para Nossa Senhora quando a gente acorda, ela sabe que tem que rezar antes das refeições, ela sabe o que são as imagens, o que elas representam. Ela ama cantar, então a gente sempre ensinou músicas para ela que são da igreja. Se vocês quiserem ver a Aurora feliz, é só colocar umas freiras para tocar no YouTube, que ela acha sensacional. Que maravilha, muito Então, bom. não tem idade, E não tem idade vocês, para começar. Eu compartilho muito de tudo que a Leite falou, né? Acaba que o que ela viu hoje, eu passei por isso, porque a minha já é um pouquinho maior, né? Mas fui catequista também, fui catequista durante 12 anos. Inclusive, a minha família nasceu por conta da catequese, né? A Billy e eu, a gente se conheceu pela catequese. Então, foi assim, olha só. Catequese unindo corações. Mas foi, e mesmo vivendo a catequese durante muitos anos, eu tive essa dimensão da igreja familiar realmente depois que eu fui mãe. Porque tudo que eu passava enquanto catequista para as crianças, e por mais que a gente falasse para os pais da importância deles acompanharem o processo com a gente, porque o processo é sempre com a família, não adianta fazer só com a criança, porque se a casa não tiver uma estrutura ou dessa base, esse apoio, acaba que aquela 1 horinha que a gente fica com aquela criança uma vez por semana é muito pouquinho. Então, assim, o interessante é realmente fazer um trabalho em conjunto com a família, com a criança, fazer encontros que sejam de fato interessantes, mas
levando sempre em consideração que a família é aquela igreja doméstica e é ali que nasce realmente a catequese. Os pais são os primeiros catequistas de fato, porque é missão deles transmitirem a fé para os seus filhos. É missão deles orientarem essas crianças na fé, né? São almas que nos foram confiadas e que a gente precisa devolver ao Senhor. Então, o nosso papel enquanto pais e catequistas, ele é fundamental na construção da formação daquela criança. E quando a gente pensa assim que a fé ela é vivida diariamente, né? Não tem como viver. Eita, caiu. Caiu da Ju? Caiu. Daqui a pouco ela deve voltar. Enquanto isso, a gente continua com você, Leite. Peraí. Carita, você quer fazer a próxima? Ela falou uma coisa muito interessante, assim, que da questão do tempo, né? Isso é uma coisa que a Leide até citou também, porque vocês estão com os filhos o tempo inteiro, né? Então, assim, o tempo inteiro eles estão observando, né, os exemplos, o tempo inteiro eles estão ali atentos ao que vocês fazem, ao exemplo, Sim. né? E os catequistas, eles vêm uma vez na semana, durante 1 hora, 2 no máximo. Uhum. Então, assim, a catequese lá se restringe, né, a partir do que vocês falaram, ao que eles falam. Mas as crianças não os veem fazer, de fato, praticar a fé exatamente, né? Assim, nos pequenos detalhes do dia a dia, nas pequenas coisas da rotina, né? Eles não estão ali acompanhando as crianças enquanto vocês estão. Eu acho que talvez esse também seja um ponto fundamental, né? Que realiza a importância mesmo da catequese em casa, né? O tempo que vocês dispõem, né? E o exemplo que vocês estão transmitindo o tempo inteiro para eles, né? Sim, é interessante pensar nessa questão do tempo, principalmente porque quando a gente está na catequese, as crianças elas vêm com muitas dúvidas. E, na verdade, elas vêm com dúvidas muito mais complexas do que a questão de fé do dia a dia. Então, assim, algo que a Ju falou que me chamou bastante atenção é a questão da base, né? De que a criança ela precisa ter uma base. Se a família não tem uma base, se aquela casa não tem uma base, quando a criança chega na catequese, ela não tem uma base. Então, por mais que a gente entregue para ela um monte de informações, ela nem vai saber o que fazer com essas informações. Uma complicação que eu vivia muito na catequese, quando eu atuava, era justamente fazer com que as crianças fossem à missa. A gente inventava premiação, a gente fazia sorteio, enfim, inventava um monte de coisa para a criança ir à missa. E aí, no sábado seguinte, eles chegavam e falavam, e aí, quem veio para a missa no domingo? Aí tinha criança que faltava pouco chorar, que falava, tia, eu não vim porque meu pai quis sair, eu não vim porque minha mãe disse que não ia me trazer, eu não vim por X, Y, Z. Ou seja, por mais que a criança, às vezes, até tenha um entendimento a partir daquilo que foi dito pelo catequista e que ela compreenda a importância daquilo e queira viver aquilo, se os pais não estiverem dispostos a lutar por aquilo e a trilhar aquele caminho em união com a criança, não vai dar certo. Eles não vão conseguir. A criança não vai levar aquilo à frente. E é algo também que acontece muito, é a criança fazer a primeira Eucaristia e depois sumir. Depois desaparecer e voltar só para receber a crisma. Por quê? Porque ela não tinha uma base em casa, ela não teve nenhum tipo de acompanhamento, ela não vivia a fé dela no cotidiano. Então, é muito difícil, depois que ela para de ter aqueles encontros de 1 horinha todo sábado, ela ter forças para continuar lutando, ela ter forças para continuar realmente vivendo aquilo que a gente pediu para ela viver, que a gente ensinou a ela a viver.
Então, essa catequese que vem de casa, ela é muito forte, principalmente pelo exemplo, e não só pelo falar. Porque, por exemplo, se eu ficar falando para a Aurora sobre a missa, mas eu não levar ela à missa todo domingo, ela não vai compreender. Ela não vai entender que aquilo tem um lugar de privilégio na nossa vida, de prioridade, né? Porque é até algo que a gente fala para ela, de, por exemplo, Aurora, que dia é hoje? O único dia que ela sabe da semana é que é domingo, porque é o dia de a missa. Sim, é verdade. E você falando Ela assim, não- eu fui até pensando na minha própria experiência de catequizanda, né? Eu quando era criança, minha mãe me levava para catequese e aí depois que eu fiz a primeira Eucaristia, ela não me levava mais para nada, assim, meus pais. No caso, meu pai também ainda estava nessa época. E eles, assim, não levavam. A missa era muito raro. E aí, depois que eu recebi os sacramentos, nunca mais eu fui, porque eu não tinha como ir sozinha, né? Eu até gostava da catequese. Então, eu vivi essa experiência, eu vivi essa realidade mesmo de não ter contato, né? Porque a família não incentivava. E aí, eu só vim, né, me reaproximar da igreja depois, já, com os meus 15 anos, pela minha própria, assim, meu próprio desejo mesmo de buscar algo, né? Assim, não que tenha partido só de mim, né? Com certeza o Espírito Santo me impulsionou, mas assim, não foi por influência familiar, né? Foi algo assim mesmo, porque Deus me chamou, porque senão não Eu teria acredito voltado. que a Ju tem muita propriedade para falar sobre esse assunto, né? No sentido de que é muito mais difícil a gente conseguir voltar, a gente conseguir começar a entender a fé nesse período da crisma, que é um período que você está, assim, que você é Tem adolescente, está dúvida. entrando na juventude, que está ali, sabe, num momento totalmente louco da vida, digamos assim, né? É uma transição muito grande e chegar na parte da adolescência e ter que entender sobre base de fé, eu acho que é muito mais difícil do que já ter trilhado o caminho e chegar lá já com um entendimento, né, Ju? Sim. Primeiro, desculpa, né? Caiu aqui, meu celular superaqueceu. Mas eu continuei entendendo aqui o que vocês estão falando. Essa questão da crisma, Giovana faz 14 esse ano que vem faz 15, né? Então, para o ano que vem, a gente já precisa colocar ela realmente numa catequese de crisma. Esse ano a gente tentou colocar numa paróquia, mas não deu muito certo, porque os horários não coincidiram com a nossa rotina. Mas o que a gente tem feito com ela desde a pandemia? Porque ela fez a primeira Eucaristia na pandemia, foi na nossa comunidade. Eu achei engraçado você falando da Aurora, porque a Giovana também tinha um desejo muito grande da Eucaristia. Só que ela já estava muito próximo quando veio a pandemia, e aí a turminha dela não conseguiu se adaptar à realidade virtual que a maioria das escolas e tudo conseguiu, né? Então a turma dela simplesmente parou. E aí a gente continuou em casa, porque a gente já vinha fazendo esse trabalho de base, né? Porque a catequese para a gente, era aquilo que eu falava antes, ela faz parte do nosso dia a dia. A fé é transmitida a todo momento, igual a Leide ia falando, na oração para o almoço, oração para dormir, apresentando os sacramentos, apresentando os mandamentos dentro da capacidade que aquela criança tem para entender. E a gente veio fazendo esse processo com a Giovana. Então, quando chegou na época da primeira Eucaristia dela, que a gente estava no auge da pandemia, ela sofreu muito, porque como assim eu não vou fazer minha primeira Eucaristia esse ano? E aí sofria. E aí a gente pediu autorização para o padre e tal, e conseguimos fazer lá na nossa comunidade. E foi uma data assim muito, para a gente foi muito especial, muito bonito, porque a gente tem uma devoção mariana de Nossa Senhora de Guadalupe, e essa devoção ela adquiriu aqui dentro de casa por conta das práticas religiosas que a gente faz, né, as novenas. Eu sou muito devota de Nossa Senhora de Guadalupe. E então ela escolheu essa data, já que a gente estava vivendo aquele contexto pandêmico ali, ela teve essa oportunidade, né? Então o padre deu para ela a data. Falou assim, não, pode ser de Nossa Senhora de Guadalupe. Então assim, foi tudo muito especial. E desde na época, quem preparou o retiro dela foi o Tainã. Então, assim, ela viveu realmente um momento espiritual muito intenso, porque as paróquias estavam fechadas, a gente estava todo mundo recolhido.
Foi a época que a gente mais buscou apoio na fé, a maioria das pessoas, né? Então a gente viveu aquele contexto com muita certeza de que Deus tinha um melhor para a gente, né? E que tudo tinha um propósito e tal. Aí trabalhamos bastante com a questão dos sacramentos, questão da confissão, questão da primeira Eucaristia, o que de fato ela ia receber, né? Seria tudo aquilo que ela sempre desejava, o que ela desejou por muito tempo. A gente trabalhou com ela exercícios espirituais do beato, agora eu esqueci o nome, mas o Abílio fez com ela durante muito tempo orações na madrugada, porque os dois são muito da madrugada, né? Então eles acordavam 5 horas para fazer exercícios espirituais. Então, assim, tudo isso é catequese. Então ela viveu intensamente essa fase. E aí foi tudo muito bonito. Só que aí isso ela estava com 10 para 11 anos, os 12 anos, que foi o ano passado, foi um ano mais complicado, que era aquilo que a gente falava no comecinho, né? De como é que é a escola, como é que é na escola, como é que é com outras religiões, com amigos que vivem outra realidade. Então foi um ano mais complicado no sentido dela buscar mais respostas para as dúvidas que já não eram mais tão infantis, né? Já começa um amadurecimentozinho, já começa uma busca por entender algo a mais. E aí ela viveu um ano assim de muitas descobertas, de muitos conflitos, de entender amigos com realidades diferentes, com vivências diferentes. Por que a minha casa é assim? Por que lá é diferente? Por que pode? Por que não pode? E aí é onde eu sempre falava, lá na comunidade mesmo, a importância da gente viver em um ambiente, né? Hoje a comunidade, eu sou muito grata pela comunidade, nesse sentido de eu compartilho a fé, eu compartilho vivências com irmãos que vivem coisas muito parecidas. Então, a nossa família não é estranha, porque ela tem outros exemplos de famílias que são iguais. Porque se fosse só a gente, ela fala assim, nossa, mas minha família é muito estranha, por que a gente faz assim? Ninguém na minha escola faz assim, né? E não, ela vê jovens casados, né? A Leide, super jovem, com 2 filhos pequenos, outros casais jovens que constroem famílias que estão no 2º, no 3º filho. E isso vai muito contra o que o mundo está pregando, né? Mas para ela é natural, porque é o contexto onde ela vive. Ela conhece aquilo ali, ela vive aquela realidade. E aí, para o próximo ano, pode ser que a gente tenha algum desafio nessa questão de crisma, mas eu acho que não de dúvidas de fé, não de medos. Eu acho que o trabalho que a gente vem fazendo, o acompanhamento que ela tem, o suporte à comunidade dá, os estudos que a gente faz, as formações, acho que tudo isso contribui para uma formação integral da pessoa. Então, ela, além de ter bases religiosas, bases de fé, é um ser humano que tem virtudes, né? Que ela está crescendo em virtudes, ela está crescendo em autoconhecimento. A gente sempre tenta trabalhar a questão dela a partir do ponto de vista dela, né? Assim, ela tem um temperamento diferente do meu, ela tem uma personalidade diferente. Então, a gente vai tentando ver a importância de olhar para cada filho como ele é. E a importância da catequese familiar também é essa, porque na catequese da paróquia, você não consegue ter esse olhar individualizado. Mas você que é mãe, que é pai, você consegue olhar para o seu filho e falar, ela aprende melhor assim. Ela é mais reflexiva, ela precisa experimentar, ela precisa pegar. Então, à medida que você vai entendendo como é que seu filho se comporta, você consegue ir trazendo elementos que sustentam a fé, né? Você vai buscando ajuda, você vai buscando suporte, porque, de fato, a gente não entende tudo, a gente não sabe tudo, a gente está num contínuo aprendizado, né? Todas nós, a gente tem formações diretas na comunidade, porque isso tudo é para que a gente possa viver o nosso fim último, de contemplar a Deus. Então, tudo que a gente faz tem que ter esse objetivo, de levar para o céu, de contemplar a Deus. Então, a minha missão como mãe, como catequista, é apresentar para ela essas bases, né? E ela vai ter as dúvidas, os questionamentos, porque é próprio da idade.
mas eu preciso até trabalhar isso nela para que ela entenda aonde buscar, né? Aonde que ela pode, qual a fonte que ela pode beber, aonde que ela vai buscar as respostas para as inquietações do coração dela. Então, gente, eu sou muito grata à comunidade, eu amo demais. Gil, enquanto você falava, né, você falou muito sobre a questão do estudo também, né? E dentro da comunidade, isso é algo que o Thais sempre pede muito para a gente, né? E passa muito para a gente também nas formações sobre o estudo, né? Para a gente estudar e vários conteúdos mesmo, né? Que eu acredito que sejam muitos conteúdos das nossas formações, sejam conteúdos que podem ser como base, podem te auxiliar nessa catequese, né? Nessas perguntas que a Giovana já pode começar a fazer, até porque, pelo que eu conheço da Giovana, ela é uma das meninas que mais perguntam, né? Ela sempre, tudo que vem na cabeça dela que ela tem dúvida, ela pergunta. Ela não é daquela Sim. de guardar. Se ela tem dúvida, ela vai perguntar. E para você, quando ela começou, né, nesse processo de crescer e essas dúvidas, você sentiu essa necessidade de procurar outras formas mesmo de estudo ou ir em outros lugares, assim, outras fontes, né? Para poder aprofundar mais, justamente nessa época de pandemia também, né? Como você falou, que vocês estavam dando todo o suporte, né? De catequese para ela. Como que foi esse estudo, né, como pais? Até porque acho que podem ter alguns pais que queiram fazer, né, essa catequese familiar de uma forma mais integral, digamos assim. Então, como foi esse estudo? A gente, de verdade, a gente tem realmente essa sede de conhecimento, né? A Bíblia é assim, um leitor ávido. Eu até leio bastante, mas não chego perto. Mas Ninguém, acho que só o pai. Então, e graças a Deus a gente conseguiu incutir nela esse prazer pela leitura, né? Agora, às vezes a gente tem que estar dando uma puxadinha, dando uma lembrada, mas ela gosta de ler. Então, graças a Deus, a gente conseguiu que ela, durante a infância e a adolescência, ela tivesse a construção desse hábito. Mas, aqui em casa, a gente combinou da seguinte forma. Como na época da pandemia, eu estava estudando muito sobre homeschool e sobre after school, e a gente estava tentando ver o que a gente ia fazer, ela, né, menorzinha, mudar de escola, como é que a gente ia organizar realmente a questão integral da educação dela. Por fim, a gente optou por uma escola confessional e um after school, que aí eu acompanho toda essa parte do after dela. Então, era atividade física, leitura, desenvolvimento mesmo de questões intelectuais, buscar esse prazer pelo conhecimento, não só pelo conhecer pelo conhecer, ou aquela questão utilitarista de pensar no futuro, numa profissão, não, mas de saber, ela enquanto ser humano, que ela foi criada e desejada por Deus, e que ela foi criada para amar e contemplar o Senhor. Né? Então, que tudo é muito belo, tudo é muito bonito, tudo foi feito por Deus. Então, para que ela pudesse ter esse olhar mais direcionado para as coisas do alto. E aí isso complementa, obviamente, com a catequese, só que eu fiquei com toda a parte de escola, de ajudar na questão... ela é muito do concreto, então ela precisa pegar as coisas, ela precisa sentir, né? Ela não é só do reflexivo, ela precisa ter toda a matéria, todo o estudo dela, eu sempre tinha que estar buscando coisas auxiliares que pudesse trazer a ela uma dimensão melhor, né, do entendimento. E aí, como a parte de escola, eu já era mais de chamar atenção, porque ela é muito assim, aquela sanguínea clássica, né, de que passou uma borboletinha, ela já perdeu totalmente o foco. Então, você tem que estar o tempo todo. Ela sentou para estudar, lápis cai, dá sede, quer ir no banheiro, é toda aquela situação assim que... Então, eu precisava ser muito mais firme, né, de, não, Giovana, agora é hora de sentar, vamos estudar, vamos prestar atenção. E a catequese, ela tem que ser com muito amor. Não que a educação escolar não seja, mas
a catequese ela tem que ter amor, né? Você tem que fazer com muito cuidado, porque você também não pode criar uma aversão, ao contrário, você tem que mostrar a beleza e que a pessoa ame aquilo ali, porque você ama aquilo que você conhece, né? Então eu achava que confundia muito a mesma pessoa, uma hora cobrando muito e uma hora sendo ali muito passando a mão. Então eu pensei, Abílio, como o Abílio também é muito bom catequista, eu pensei, você assume essa parte da catequese. Até porque eles acordavam muito cedo, faziam esses exercícios que eu comentei, fez toda a preparação de primeira Eucaristia. Aí hoje eles trabalham, ela não está fazendo perseverança ainda, né? A gente não conseguiu colocar numa catequese, mas o Abílio faz com ela e com uma prima dela um curso da fé. Ele elaborou um material, são 2 anos de curso, e ele está trabalhando com elas todos os pilares da fé mesmo, assim, mandamentos, questão de moral, questão de sacramentos, questão de igreja, de doutrina. A prima dela tem 15, né? Ela tem 14. E é muito legal porque toda semana que eles se encontram, acho que é 2 vezes por mês que eles se encontram, eles fazem esses encontros em algum lugar em Brasília. Então, eles já foram para o Jardim Botânico, eles já foram para parque, eles já foram para cafeterias. Então, eles fazem um encontro bem legal. Aí, eles vivem aquilo ali, eles estudam, eles passam a semana inteira trocando mensagem em um grupo de WhatsApp. Cada uma fala um pouquinho do que viveu, eles fazem partilhas. E aí, o dia que eles se encontram é para aprofundar na fé. E aí eles têm a memória afetiva daquele lugar, né? Então, toda vez que eles, sei lá, que ela for no Jardim Botânico, ela vai lembrar daquele dia que ela teve lá. Então, isso é muito legal. Aí o Abílio faz essa parte e eu continuo cobrando ali a escola e indo nas reuniões e puxando a orelha, porque também se deixar. Nossa, Adorei que a ideia. interessante, né? Olha aí, Leide, Muito já legal. vai pegando as dicas. Gente, bem a Ju é inspiração de Já vida, você não tá entendendo. que a Ju passa, abre o caminho e a gente vai andando atrás. Exatamente. Maravilha, Leide, muito para você, interessante. pegando assim, né, esse gancho da Ju, porque a Ju tá tendo que desbravar o mundo pra gente. Para você, você já tendo essa ideia de como que é e já tendo essa noção de como pode ser quando a Aurora chegar nessa idade, você já vem se preparando, já tem estudado, como tem sido? Eu gostei muito de uma parte que a Ju falou, que foi em relação à formação integral, né, do ser humano. Eu gosto muito da pedagogia de Dom Bosco. Como eu falei, eu sou formada em pedagogia e eu me aprofundei, eu me especializei ali na área da pedagogia de Dom Bosco para apresentar meu TCC. Então, meu TCC foi falando sobre a pedagogia do amor, sobre os pilares do método pedagógico de Dom Bosco. E uma coisa muito forte que ele fala em relação à educação é essa educação integral, que não existe, vamos educar essa pessoa na fé, vamos educar essa pessoa ali na alfabetização, vamos educar essa pessoa para X, para Y. Travou para vocês também? Só para mim? Travou. Sim, eu já ia falar, então foi a Leite que caiu dessa vez. Então, beleza. Carita, quer fazer a próxima pergunta, então, para a gente, enquanto a Leite não volta? Bom, eu fiquei pensando, assim, né, tudo que a Ju falou, e assim, não sei, talvez exista algo dentro, né, dessa dinâmica de ter que organizar tudo, organizar várias coisas, né, integrar, né, toda a vida, inserindo a criança, né, no caso a Giovana. Agora foi a Carita. Dentro. Voltou? Voltou. Não? Voltou. Oi, vocês estão ouvindo? Aham. E aí, dentro disso, né, de várias realidades, várias coisas
várias influências externas, como você falou, né, da escola e tudo mais. Como que é lidar com isso, assim, né? Como que você enfrenta, sei lá, perguntas difíceis, essa questão das amigas ou até dos familiares que às vezes não comungam da mesma fé, né? Como que é lidar assim com tudo isso? Já em algum momento já te causou medo? Já teve assim, sei lá, medo dela não seguir esse caminho futuramente, né? Essa preocupação já chegou assim no seu coração? Ou você acha que a forma como as coisas estão sendo conduzidas é, vai levar mesmo a um fruto um dia ou não? Eu confio muito naquela palavra, né, que fala para a gente educar os filhos no caminho do Senhor, que eles permanecerão, né? Então, eu tenho certeza absoluta da semente que já foi lançada, e sei que vai perdurar. Eu não tive medo no sentido de que, assim, tudo que a gente faz é muito conversado, muito combinado. Então, por exemplo, a escola que a gente escolheu é uma escola confessional. Hoje, a maioria das escolas todas as escolas eu vou encontrar algum problema. Não tem uma escola que seja perfeita, mas tem aquela que se adequa à minha realidade. Então, essa escola, por que eu escolhi? Porque eu tenho um caminho aberto de conversa com a escola. Então, eu já tive algumas situações em que eu precisei conversar. Por exemplo, teve uma época que ela fez um trabalho de um livro que eu achei inadequado para a idade. Não era nem para a idade, era um livro para a idade, mas achei inadequado para uma escola que se dizia confessional, né? Então eu levei e eles me escutaram. E aí eles tentaram, obviamente, colocar o contraponto de que é uma realidade que precisa ser trabalhada e tal. Só que, e eu entendo que precisa mesmo, porque não tem como a gente colocar a criança dentro de uma bolha. Ela está dentro do mundo, ela precisa interagir com tudo o que acontece, mas eu acho que tudo tem uma fase, tudo tem uma idade certa, ela tem que atingir algum grau de maturidade. Então, a escola dela me dá essa abertura, isso eu acho importantíssimo. E aí, a nossa educação, a principal questão é no sentido de, como a gente falava, a gente estava começando a explicar a questão da educação integral, né? Eu educo minha filha não para que ela respeite um gênero, uma orientação sexual ou uma pessoa A, B ou C. Não. Ela vai respeitar todas as pessoas como filhos de Deus. Todas aquelas pessoas são almas queridas e amadas por Deus. Então, ela vai interagir com todas as pessoas do contexto dela, da nossa realidade, que estão próximas da gente, ela vai interagir entendendo que aquela pessoa é uma alma querida por Deus e por isso ela é digna, ela precisa de respeito, ela precisa ser amada como merece. E aí, sem fazer segregação, né? Então, assim, a gente sempre tem esse cuidado de ela está no mundo, ela entende que existem coisas que não condiz com a nossa fé, com a nossa realidade, mas ela ainda não tem, ou talvez ainda não expressou, questão de julgamentos ou questão de dificuldade de interação, até porque ela é muito sociável, então ela se dá bem com todo mundo. Então, o que a gente mais trabalha com ela é no sentido de que respeite o outro, mas também se respeite. Respeite a sua fé, respeite aquilo que você acredita. Você precisa estar nos lugares, mas você não vai se envergonhar daquilo que você crê, né? Tenha certeza, tenha convicção. Então, a gente sempre trabalha muito forte com ela essas bases, de ter certeza daquilo que ela acredita, da certeza do amor de Deus, do cuidado que a gente tem que ter com todas as pessoas, mas principalmente também com a gente, não se anular em frente aos outros porque tem, sei lá, vergonha, alguma coisa. Ontem, ela estava me contando, coincidentemente, ela estava me contando que ela rezou por uma amiga na escola. A amiga dela não é católica, não é evangélica, a avó é evangélica, mas a criança mesmo não vive nenhuma, não pratica nenhuma religião, os pais são separados, e ela sabe que a Giovana é católica, e a Giovana falou para ela assim, eu vou rezar por você. Ela, reza agora? A Giovana, tá. Pegou, abraçou a menina e começou a rezar por ela.
E ela me contando isso, nossa, Giovana, que bonito isso. E ela gosta muito dessa menina. Então, assim, ela respeita a menina nas crenças dela, né? Ela acredita em Deus, só não professa nenhuma religião, mas ela também não se anula. Ela sabe que uma oração para uma outra pessoa seria muito bom e ela se ofereceu. E a menina, reza agora. Aí ela, e rezou. E eu achei bonito. Então, assim, você vê que tá dando frutos, né? Ela consegue se expressar, ela consegue interagir com o ambiente. E eu creio demais nisso, que a semente está lançada. Eu não tenho dúvidas assim do quanto Deus age na nossa vida, na nossa família e na vida delas. Não tenho a menor dúvida disso. Além de catequizando, ela já está virando catequista também, né? É. Gente, pedir desculpas aqui para vocês. A Aurora puxou o cabo do Wi-Fi. E aí desligou. Então, aí acabou caindo, mas pegando o gancho aí também de tudo que a Ju estava falando e do que eu comecei a falar para responder a Bruna, era só a questão de que tem essa base, né, que a Ju falou, que a gente está comentando desde o início, de educar realmente estando no mundo, mas não sendo do mundo, né? E isso começa desde pequenininho com a catequese em casa também, nesse sentido da gente conseguir ponderar o que a criança vê, o que ela não vê. Assim, para a idade da Aurora, vocês devem ver por aí que é muito comum as crianças ficarem já no celular, elas terem acesso a muitos desenhos, e é algo que a gente pondera muito, muito, muito mesmo, e desde quando ela nasceu. Então, desde que ela era muito pequenininha mesmo, a gente já botava ela no bebê conforto, ela ficava de costas para a televisão, então ela não ficava olhando para a TV. Então, a gente já foi sondando essa questão das telas para que a gente soubesse o que estava chegando até ela, que tipo de informação que ela estava tendo acesso. Principalmente porque hoje a gente vive num mundo, né, que tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. E como pais e catequistas, às vezes é muito difícil acompanhar. Então a Bruna perguntou essa questão de se preparar para o futuro. É até complicado de responder, porque tem tanta coisa acontecendo no agora que às vezes você não tem tempo para pensar em como que vai ser amanhã, em como que vai ser depois de amanhã. Porque é um ser humano que ele tá, principalmente agora que a Aurora sendo bem pequena, né? Ela tá em constante transformação. Então, todos os dias ela aprende uma coisa nova. Todos os dias ela tem algo diferente para mostrar pra gente. E é muito empolgante, mas ao mesmo tempo também é assustador. E a gente reza muito para que Deus nos dê sabedoria, para que a gente saiba lidar. E também eu agradeço muito a comunidade por ter bons exemplos. Por ter alguém, por exemplo, como a Ju, tem a Camila, que também me apoia muito. Eu vejo os exemplos da Mônica, enfim. As meninas que já têm filhos e têm filhos numa idade maior do que a minha, são exemplos para mim. No sentido de eu saber que ela está em uma fase que a fase pode ser complicada, mas que existem formas de lidar com aquela fase, né? E falando sobre essa questão das telas e de informação que chega até ela, de estar no mundo e não ser do mundo, é justamente isso. É a gente prestar atenção, por exemplo, se a gente está assistindo TV, eu e o Luiz estamos assistindo, e tem uma cena que talvez não seja interessante ela ver, seja, sei lá, um acidente de carro, alguém falando de morte, alguma coisa do tipo, não é algo que ela já está pronta para entender. Então a gente prefere mudar, prefere tirar, desvia a atenção dela. A Aurora, ela é muito da fala. Então a gente pondera muito os lugares que a gente vai. Porque se a gente está num local que, por exemplo, todo mundo está xingando, tem o costume de falar assim, uma linguagem mais chula mesmo, quando ela chega em casa, ela vai repetir. E ela repete tudo, gente. Tudo que vocês imaginarem, ela repete. Então, assim, se a gente está em um ambiente, a gente sempre está pensando em o que está acontecendo naquele ambiente. O que as pessoas estão falando, qual que é o assunto. A música, a Aurora aprende muito com música. Ela decora música numa facilidade que eu nunca vi uma criança decorar música igual a minha filha. Então, assim, teve uma época que ela estava um pouquinho menor. Eu gosto muito de sertanejo.
E eu ouvia muito sertanejo para poder fazer faxina na casa. Só que aí eu comecei a notar que volta e meia ela repetia algumas coisas que estavam nas músicas. E aí eu comecei a repensar o meu gosto musical por causa da minha filha. Porque eu fiquei pensando, gente, eu não posso ouvir esse tipo de coisa e ver ela repetindo esse tipo de coisa e achar que é normal, porque não é. Então, não é bonitinho a criança dançando esse tipo de música, não é bonitinho ela cantar esse tipo de música, não é para ser assim. Então, por que eu vou ouvir? Então, eu fui também ponderando aquilo que eu ouvia, aquilo que eu falava. Às vezes, a gente tem um costume aqui em casa de falar muito tá, poxa. Tá acontecendo alguma coisa, eita, poxa, olha o que aconteceu, não sei o quê. E ela começou a falar. Então a gente já começou a perceber de, eita, não dá pra gente ficar falando dessa forma, vamos ponderar. E às vezes para as outras pessoas parecem besteiras, mas não é. É a construção do caráter da nossa filha. Então, é uma forma também de trabalhar com ela valores, é uma forma de mostrar para ela como a vida tem que ser. E aí a gente sempre estimulou, desde pequenininha, a questão de leitura com ela. Então a gente não tem esse hábito da TV. Ela não assiste desenhos. Recentemente a gente viu a necessidade de começar a mostrar algumas coisas para ela, porque ela tem muitas crianças em volta, né? A gente convida muitas crianças, e essas crianças normalmente estão com o celular. Então ela começou a demonstrar um interesse muito grande em pegar o celular, em querer procurar alguma coisa para ver no celular. Então a gente começou a pensar em estratégias que a gente conseguisse mostrar coisas para ela, mas que fossem coisas que fossem úteis e que não fossem impactar ali no desenvolvimento dela. Então, por exemplo, ela não pega o celular e fica assistindo alguma coisa. Isso não acontece. Mas a gente costuma colocar na TV para ela. Então, o que a gente coloca na TV? Ela gosta muito de cavalos. O que a gente faz? A gente pega um videozinho de cavalo, mas vídeo mesmo de cavalo, aleatório. E ela fica assistindo um vídeo de cavalo. Aí o vídeo dura 3, 4 minutos e ela acha o máximo, ela acha sensacional. E pronto, acabou. Ela viu o pocotó dela, ela tá super feliz. E não é um vídeo de desenho, é de fato o cavalo. Então a gente descobriu que ela tinha esse gosto por animais. Então a gente pega alguns vídeos que mostram os animais de fato. Um urso, um leão, uma ave, e ela acaba vendo e aprendendo o nome dos bichinhos. Então também foi uma forma que a gente conseguiu driblar aí os desenhos animados e tudo mais. A questão musical, como ela gosta muito, então a gente coloca músicas voltadas, né, para isso, voltadas aí para a nossa religião, para coisas que a gente acredita, porque tudo isso viabiliza ali para que ela continue seguindo na fé. E a leitura, a gente pega muito também essa questão que a Ju falou de construir o hábito, né? Então a gente pega um livrinho que conta uma história bonitinha e tudo mais, depois a gente volta para um livro que mostra Adão e Eva, um livro que mostra a história de Moisés, e aí ela vai aprendendo aos poucos. Nessa fase é mais fácil porque, como ela é pequena, você limita, né? Isso. Aqui o nosso desafio hoje é as redes sociais, né? Porque adolescente, ela tem 1 hora por dia para usar o celular. Ela teve o primeiro celular dela no final do ano passado, então não tem nem 1 ano ainda. Mas como a Bíblia é muito tecnológico, ela sempre teve algum tipo de contato com muita restrição. Mas para ela dizer assim, agora eu tenho um celular que era o sonho da vida dela, porque todos os amigos tinham e ela não, e tal, foi no ano passado. E aí a gente percebeu que, por conta da estrutura dela e por conta da idade dela, se não tiver um cuidado, uma limitação, ela vai passar horas e aí vai se perder tudo, porque aí toda a questão do tempo de leitura vai ser direcionado para um celular, perde tudo. Então, esse acompanhamento, para mim, hoje, eu acho que é o mais difícil, mas o que a gente faz é estar sempre dando ali um confere naquele celular, eu sempre estou dando uma olhada quem que ela está seguindo nas redes sociais. Às vezes tem muito jovem, né? Não tenho condição de acompanhar tanto de influências hoje e tal. E aí eu sempre pergunto para ela quem é, o que faz, o que de interessante está trazendo para a vida dela, sempre tentando fazer uma reflexão do aquilo está contribuindo mesmo para a sua vida, aquilo está te trazendo algo interessante, ou você está perdendo tempo com isso daí? Você não podia, de repente, estar lendo um livro,
ou está fazendo qualquer outra coisa, um esporte, e aí acaba que tem que ser limitadinho. Para ela ainda, né? Ainda ela não tem esse autocontrole. E aí é 1 hora por dia entre todos os aplicativos. Então tem dia que ela usa mais na escola por algum motivo, aí ela chega de tarde, eu não tenho tempo hoje para o Instagram. Sinto muito. E a gente é firme nisso, né? Então, acaba... E tem que ser, então a gente não cede mesmo. Ela fica chateada e briga, e fala que o pai dela é injusto, e que ela não dá. Aí é o drama que reina por aqui. Mas É pro bem dela, né? Um dia ela vai agradecer. E engraçado, eu fiquei pensando, né, vocês, em ambos os casos, começaram desde o início mesmo, né? Desde pequenininho, e já foi tendo esse acompanhamento, já foi tendo essa preocupação, né, de cuidar nos pequenos detalhes. E aí eu fiquei pensando assim, mas e aí? E quem não começou desde o início, né? E quem não teve essa preocupação, ou, enfim, por diversos motivos, acabou não fazendo uma catequese em casa, uma catequese doméstica, e aí já está aí com uma criança maiorzinha ou uma adolescente cheio né, de informações do mundo e não está sabendo como lidar com isso. Será que é possível, assim, vocês acham que iniciar essa catequese não sendo desde o início, né, não sendo de pequenininho, já começando, é possível ainda resgatar essa criança, digamos assim, inseri-la nesse mundo, né, nesse meio da fé, mesmo já depois de um tempo? Total. É totalmente possível em alguns contextos. Uma que todo mundo nasceu com uma vocação e Deus atrai, né? Então, se não pela família, de alguma forma aquela criança, aquela alma, ela pode ser atraída, sim. Outra, que a gente vive... Hoje a gente tem muito acesso, né, a pessoas, à internet, a livros, a obras. Então, com um pouco de boa vontade, consegue. Né? A gente tem padres muito bons, né? Pelo menos eu falo da gente, da comunidade, né? Não sei se é a realidade da maioria dos lugares, mas eu penso que os pais, com boa vontade, conseguem sim. Não é fácil, porque a gente primeiro precisa se educar, né? A gente precisa também saber o que buscar, aonde buscar. Então, é um processo que envolve toda a família. Mas eu falo que isso é muito possível porque, de novo, eu vou usar meu marido como exemplo, né? A Bíblia teve a conversão dele aos 19 anos. Ele não teve uma educação catequética de base, ele não teve uma família religiosa, ele não teve em casa esses ensinamentos. A conversão dele, a primeira Eucaristia dele já veio no início da juventude, aos 19 anos, e hoje é um dos melhores catequistas que conheço. Então, Deus atrai, né? Deus tem um propósito na vida de cada pessoa. Então, se a gente tiver um cuidado de olhar, se a moral tiver naquela família, você não precisa nem ser religioso, mas só de você trabalhar as virtudes, o respeito, o amor, cuidado, caridade, aquilo ali já vai formando uma pessoa. Né? E aí, à medida que você consegue direcionando aquilo ali para Cristo, aí eu acho que tudo flui. Eu acho que Deus atrai, sim, e eu acho que é super possível. Né? Famílias que tenham boa vontade, que queiram de verdade, conseguem. Eu também acredito que consiga. É mais uma questão de pulso firme, de você tomar a decisão e não se deixar levar. Porque, principalmente, dependendo da idade, né? Igual a Ju, que tem um adolescente, vai ser mais difícil, vai ser mais complicado, vai te exigir muito mais, né? Vai exigir muito mais dos pais, mas manter esse pulso firme é o que vai fazer a diferença. E é igual a Ju falou, Deus atrai, né? E quanto mais a gente conhece, quanto mais a pessoa, mesmo adolescente, jovem, tem ali aquele encontro, aquele primeiro amor, mais vai criando nela a vontade, né, de estar mais perto, de conhecer mais, de querer beber mais daquela fonte. Então, com pulso firme e com constância, eu acredito que é possível, sim. Sim. Não, e essa questão, principalmente da adolescência, que é uma fase de mais conflitos, né? Principalmente quando você não tem
uma base mais consistente, vamos dizer assim. É difícil, mas a gente precisa o tempo todo estar se educando para viver aquela realidade. Eu sempre brinco que quando você pensa que... eu sou da época do Mário, né, gente? Então, eu falo assim, a gente passou do primeiro chefão, venceu. Não, vem um pior depois. Então, assim, cada fase que a gente... e, assim, é a forma de cada pessoa olhar também, né? Pelo meu temperamento, eu sempre vejo o copo mais vazio. O Abílio sempre vê o copo meio cheio. Porque ele fala assim, não, essa é a melhor fase. Essa fase a gente consegue trabalhar isso. Essa fase é boa por conta disso. Ele gosta do desafio. Eu tenho medo. Mas são fases que, de fato, a gente consegue aprofundar em alguns pontos, né? Então, assim, até para ser mãe de adolescente, a gente tem que estudar. Independente da religião, independente da fé. Eu falo para a questão do ser humano. Questão psicológica, questão espiritual, questão... toda ela, humano mesmo, né? Então a gente tem que estar ali o tempo todo bebendo em fontes que venham me trazer constância, firmeza, que me ajude a formar aquela pessoa, né? Porque hoje ela depende ainda de mim. Ela está nesse processo formativo, mas ainda não responde por si mesma. E eu preciso estudar. Então, se eu preciso estudar para ser mãe, que dirá para falar de Deus, que dirá para apresentar as bases religiosas, para apresentar as bases doutrinárias de uma fé. Então a gente tem que vão surgir perguntas, constante, né? Muitas. Então a gente tem que estar o tempo todo se formando mesmo. É bom para o nosso crescimento e é bom para que a gente possa realmente cumprir a nossa vocação de pais, né? Que é devolver aquela alma para o Senhor, né? Nossa, que formação, hein, Carita? Né? Já estamos um pouco mais preparadas, né, para quando for a nossa vez. Exatamente. Mas é engraçado que, assim, né, mesmo não sendo mãe, né, eu já aproveito muito tudo que vocês falaram, porque eu convivo com crianças na minha família, né? Então eu tenho primos pequenos, crianças assim que infelizmente não têm, né, essa educação doméstica na fé, e eu olho assim e me preocupa muitas vezes, né? E eu fico pensando o que eu poderia fazer, né? Eu, como catequista, eu posso ali na minha turma, né, estudar, dar o meu melhor, porque ali as crianças são levadas pelos pais para isso. Mas dentro da minha família, muitas vezes eu sinto um limite ali, né, de que eu não sou o pai e a mãe dessas crianças, então quem sou eu para falar algo? Mas, assim, vendo a experiência de vocês, tudo que vocês falaram, eu vejo, assim, que nesses detalhes, nessas pequenas coisas, nessas ideias criativas, né, que vocês compartilharam aí, eu posso ir também, né, demonstrando, tentando inseri-las de alguma maneira nessa educação também, fazendo ali um pouquinho, né, é possível que elas recebam algo, né, até mesmo pelo exemplo, como vocês falaram, né, até lembrei, assim, de uma coisa. Pode falar. Depois eu até lembrei, assim, de uma coisa que aconteceu, né, aqui em casa. Eu sempre faço oração antes de comer, né, normal, e só que eles não faziam, e aí a gente passou a almoçar juntos, né, porque acabei tendo esse período, assim, de contato, todos os dias almoçar junto com eles, e eles repararam antes de comer. Era, Catita, por que você fechou o olho antes de comer? Eu fui explicar que eu fazia oração. E aí partiu deles o querer fazer a oração antes de comer todos os dias. E aí eles começaram a fazer também, né? Eu ensinei a oração, eles aprenderam e começaram a fazer. Então, assim, pequenas coisas, né? Já é realmente possível inserir as crianças nisso também, mesmo não sendo mãe, né? No caso, não fazendo esse papel. Ainda. Mas aí é bem isso que você falou da questão do exemplo, porque quando a gente é chamada a ser catequista, é uma vocação
que ela é muito bonita, né? É uma vocação belíssima, mas que a gente tem que ter muito cuidado, porque a nossa responsabilidade é muito grande. Então, se a gente não tiver zelo com as coisas do Senhor, a gente vai ser cobrada por isso. Então, aonde eu estou, é o que a gente fala muito na comunidade, da gente ser inteiro aonde a gente estiver. Então, se eu sou catequista e me assumo como tal e abraço essa vocação, aonde eu estiver, eu vou agir como catequista. E não é porque eu sou perfeita ou porque eu sou muito boa, mas não é porque o que eu conheço, eu posso transmitir. E não necessariamente eu preciso estar falando, eu preciso estar ensinando, fazendo um encontro. Eu posso, com o meu jeito de agir diante das situações, catequizar, que é o que você fez, né? A sua forma de se portar à mesa antes de uma refeição já chamou a atenção de alguém, né? A pessoa fala, nossa, ele tem um algo a mais. O que tem ali de diferente? Me ensina também, né? Por que você faz isso? E isso atrai, é belo, né? As pessoas vão gostando, elas gostam de estar próximo de pessoas, né? Eu, pelo menos, amo estar próximo de alguém que me leve a ser mais de Deus. E não precisa a pessoa estar dando toda hora um testemunho ou fazendo uma pregação, não. A vida dela atrai. E aí eu acho que é muito isso que você vive, né? Não precisa necessariamente criar um encontro com seus sobrinhos ou primos e tal, mas você consegue, dentro do seu dia a dia, mostrar a beleza da fé, né? O exemplo, ele é muito importante, importantíssimo. Era exatamente isso que eu ia falar também, né? Mesmo sem ser mãe, talvez esse seu exemplo, né? Pode ir atraindo, né? Cada um a partir. Justamente porque, como você convive muito com eles, né? Então, isso é algo que ajuda muito. Bom, chegamos ao final de mais um podcast. Chegamos ao... Passou tão rápido. Passou. Nem parece que já passou uma hora, né? Sim. E, para finalizar, né, nós temos sempre a nossa pergunta para as nossas convidadas. Então, espero que vocês, provavelmente, como vocês já sabiam, já devem ter vindo pensando na resposta. Então, qual que é hoje a gota de fidelidade de vocês como catequista dentro da família de vocês? Eita. É engraçado porque, de fato, eu tinha pensado, porque eu sabia que a pergunta viria, né? Gente, eu não tinha pensado. Então, Ju, você começa. Mas a verdade é que não tem uma resposta pronta, né? Não tem, assim, eu não sei exatamente em qual ponto me apegar, mas eu acho que talvez hoje, e principalmente depois de toda essa nossa conversa, é entender que, enquanto mãe, eu sou a primeira catequista dela. E, enquanto mãe, eu preciso viver a minha fé com verdade, com integridade, sendo inteira, né? Eu não posso ser em casa uma pessoa e na comunidade outra pessoa. E, de fato, a gente tem feito realmente esse exercício, né? De buscar ser inteiro em qualquer lugar que a gente esteja. Então, talvez hoje, eu acho que eu fico com essa resposta, de que a minha gota de fidelidade é buscar ser coerente com a minha fé, para que eu possa ser uma boa mãe, uma boa catequista para minha filha. Arrasou. Não tenho resposta melhor que essa. Peraí. Eu acredito que a minha gota de fidelidade, nesse sentido, é perseverança. Principalmente pelo estágio que eu estou, né? A Aurora ainda é muito pequena, daqui a pouco tem o Bernardo aqui também. E eu acho que perseverar é a palavra em relação a essa gota de fidelidade, justamente porque a catequese ela é algo de longo prazo. É uma sementinha que você planta hoje, e amanhã você tem que regar, e depois de amanhã você tem que cuidar, depois você tem que ver se está tudo bem com ela, e continuar, né? E seguir adiante. Porque também não adianta a gente achar que só porque a gente ensinou uma ou duas coisinhas ali hoje, tá tudo bem.
né, a criança, ela passa por diversas fases, ela passa por diversas etapas de desenvolvimento cognitivo, motor e tudo mais, e ela vai viver muitas situações, né, situações de conflito com ela mesma, situações de conflito com o outro, situações de conflito conosco, né, com os próprios pais. Então, é importante que a gente persevere, que a gente não ache que o nosso esforço é em vão e que a gente não viva achando que o que nós já fizemos é o suficiente, mas que a gente sempre busque mais e sempre busque dar continuidade, porque a gente também é catequista para o resto da vida. O nosso exemplo ele tem que arrastar até o último minuto da nossa vida. Isso. Arrasou também. Como a Carita começou, né? Então, vou terminar uma vez catequista, sempre catequista, né? Isso. Então, para terminarmos, vamos fazer a nossa oração? Vamos lá. Aí a gente segue a ordem que facilita. Gente, tem um pouquinho de paciência comigo, porque o meu tá travada a tela. Então, a imagem eu tô acompanhando aqui pelo link do YouTube mesmo, né? Então, vai demorar um tiquinho para eu poder começar. Aí, apareceu. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Pai misericordioso, Deus Todo-Poderoso, Tu que és fonte da luz e da ciência, concede-me um coração ardente, fiel e sedento da sua vontade, para conhecer as suas obras e escutar o teu chamado à perfeição. Jesus crucificado, servo sofredor e filho de Deus, quero permanecer aos pés da tua cruz, ao lado da Santíssima Maria, sua Mãe Nossa, e diante de suas dores cultivar um amor filial a Deus e a perseverar na vivência da sua palavra. Espírito Santo de Deus, fiel consolador dos aflitos, derramai seus dons durante minha caminhada evangélica e fortaleça minha decisão de prosseguir com coragem ao encontro dos sofredores e pequenos, anunciando o evangelho com alegria. Ó Santíssima e Indivisível Trindade, que é essencialmente dom de si, é amor na sua realidade original e infinita. Fortaleça-nos a testemunhar e viver a comunhão à sua imagem e semelhança. Nossa Senhora das Dores, Rogai Rogai por nós. Por nós, São Tomás de Aquino, Rogai por nós. rogai por nós. São João, apóstolo e evangelista, rogai pela comunidade católica Fidelidade da Cruz, por todos da Escola de Fidelidade pelo mundo inteiro. Amém. 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 E por hoje é Muito só. obrigada, meninas. Deus abençoe a sessão de vocês. Continuem firmes. Ju, E antes voltem a de ver. você falou bem assim, quando a Gi vai entrar para a comunidade Fidelidade da Cruz? Quem falou? A Padre Wesley. Acho que ela é mais fiel da cruz do que a galera lá. Ele ainda falou que ela tem uns 60 anos. É desse jeito. Mas não sei, vamos dar tempo ao tempo, né? Deus sabe de todas as coisas, Deus conhece todos os corações. Não vamos acelerar o processo, não. Para tudo tem um momento, né? Gente, então por hoje é só. Muito obrigada pela companhia de vocês. Mais uma vez, se vocês acham muito importante, né, esse episódio, querem mandar para alguém, então pega esse link, o link é o mesmo do YouTube, então não vai mudar, pode mandar para alguém no WhatsApp. Ah, mas a pessoa prefere escutar só áudio, então esse episódio também vai ficar disponível em todas as plataformas de streamings de áudio, né? Se eu não me engano, a partir de quarta-feira. Então, Spotify, Deezer, Amazon Music e so go on, e assim por diante. Então,
fiquem à vontade para enviar também o áudio, e isso nos ajuda também, né? Acompanhar a gente no nosso canal nessas plataformas digitais. E é isso, segunda-feira que vem tem mais, às 8 horas da noite, esperamos por vocês. Um grande beijo, fica com Deus. Tchau! Beijo, tchau. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, tchau!